foram na... Que acabaram, né, indo para esse... Exatamente. Né? Você pega Osmar de Oliveira, por exemplo. Uhum. Ele falava sobre medicina num programa de futebol. E o que eu acho que é o grande mérito disso? Né? É que ele falava de forma simples, temas complexos, para um público que era absolutamente leigo. Uma coisa é você falar para o seu par. Né? Exatamente. Outra coisa é você ter a capacidade de criar um método de heurística para você simplificar e explicar aquilo que você está dizendo. Sabe, tem um grande amigo meu, né? Valentim Magalhães é nutricionista, meu amigo de longa data, e ele fala, né? Desconfie de quem complica. É verdade. Que se você for buscar na história, né? Quem que falava uma coisa parecida? Einstein falava. Se você não sabe explicar o assunto que você está tentando para uma criança de 4 anos, é porque você não sabe isso suficientemente. Exatamente. Né? E é verdade, né, meu? Então, é isso mesmo. É o que a gente fala aqui na minha, né? Não é minha área, não, mas que a gente chama de divulgação científica, né? Sim. Que é pegar um negócio que é complexo e transformar aquilo numa linguagem para o público, né? Até eu já trouxe aqui pessoal da área de saúde, não médico, mas que o que eu brinco é o seguinte, cara, na minha área, cara, eu tô falando lá da supernova, do buraco negro, cara, isso não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Basicamente. Agora, então, o que eu quero dizer é o seguinte, na hora de divulgar aquilo, cara, se eu errei ali alguns milhões de anos para cá, cara, não vai fazer lá muita diferença para o público. Mas no caso da área de saúde, faz uma diferença danada a divulgação, né? Ela tem que ser um negócio bem... Tem que ser uma coisa precisa. E ela é necessária, Sérgio, porque... Veja, hoje a gente tem muita informação à disposição. Isso que eu ia falar. Como que vocês lidam com isso, cara? Porque, tipo assim... deu uma coisa aqui. O que o cara faz? Entra no Google, né? A primeira coisa. E aí, às vezes, ele liga para você, ô Paulo, o negócio é o seguinte, cara, eu tô com tal coisa, mas eu já vi aqui no Google que se eu tomar isso, já tá bem, é isso. Quer dizer, o cara ele não tá fazendo uma consulta, né, com você, ele quer que você confirme aquilo ali. Acontece isso? Muito. E isso é uma coisa que a gente tem que lidar com naturalidade, sabe, Sérgio? Eu acho que você só se ofende com isso se você é uma pessoa insegura, né? Até porque se a pessoa entrar suficientemente vezes no Google para tentar achar um diagnóstico, ela vai descobrir que pode ser nada ou câncer. Né? E entre nada ou câncer tem uma grande tem uma boa, né? Tem várias coisas aí no meio, né? Então ela começa a se tocar pelo seu trabalho. Mas você faz ideia do que um médico vende? O que eu vendo no meu consultório para o meu paciente? Porque é uma relação, né? É um trabalho, né? A relação comercial, você está querendo dizer, eu preciso né? sobreviver. Sim. Né? Então, é uma profissão, eu sou médico, mas eu preciso sobreviver. Né? O que eu vendo para o meu paciente? Você faz ideia? O que você está vendendo ali para ele? Pensar assim, sei lá, alguma solução, né? Para algum problema que ele chega lá com uma dor, só que é uma dor física mesmo, né? Isso é alguma coisa que alguns médicos falavam. E o que os médicos falavam? Eles falavam assim, o médico ele vende o conhecimento dele. Outros falaram, o médico ele vende a formação. O médico ele vende a solução. O médico, na verdade, ele vende saúde. Sim. E quem que acertou? Nenhum. Quem acertou foi um economista chamado Kenneth Arrow, um cara que ganhou um prêmio Nobel, que em 1963... ele descobriu o que o médico vendia. Sabe o que o médico vendia? Ou o que o médico vende? Confiança. É isso que é o alvo do trabalho médico. Por quê? A gente não vende solução. Você não pode prometer para o paciente um desfecho. É verdade. Ele depende de tanta coisa, Sérgio, que se você promete um desfecho, você está cometendo uma infração ética, porque isso não tem como. Tem muitas variáveis ali, né? Envolvidas, demais. Né? É uma entropia infinita ali que você está tentando dominar. Tá? Conhecimento, não dá. Né? Como é que você vai medir conhecimento para você vender? Não é possível. Né? Você está vendendo saúde? Não, saúde não é um commodity. Né? Você não consegue pegar, eu tenho essa unidade de 10 saúde, gramas de saúde aqui e eu vou guardar aqui hoje. para quando eu ficar doente, eu tomo essa saúde aqui e eu melhoro. Né? Você não consegue fazer isso. Você vende a formação. A formação do médico é caríssima. Né? Pensa que quando eu estava me formando em medicina com 24 anos, meus amigos que tinham feito direito e tinham se formado com 22,
Eles já estavam trabalhando e ganhando dinheiro e eu estava entrando no exército para entrar na residência para dali 4 anos eu poder ser chamado de especialista. Para começar a trabalhar. Pensa que eu estudei ou em processo de residência médica ou pós-graduações até meus 32 anos de idade. Agora, vira uma pessoa e fala assim, olha, você vai começar a estudar na faculdade aos 18 e quando você tiver 32, você pode ter mais segurança para fazer o que você faz. Fazendo, né? Como que você cobra isso uma pessoa? Não dá. Não dá. Então, o Kenneth Arrow ele explicou isso. Ele explicou que o bem que o médico vende é a confiança que o paciente tem nele. E o que é o fruto? O que gera essa confiança? É você conseguir, primeiro, ter empatia pelo seu paciente, para ele se sentir à vontade para ele te dar a queixa dele. Segundo, ter conhecimento suficiente, sabedoria, para entender que existe informação disponível. Mas isso não quer dizer sabedoria para saber lidar com ela. A sabedoria quem tem é você. E principalmente você falar para o seu paciente, organizando aquele pensamento em termos de sinais, sintomas, né, o que ele tem. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo com o paciente é que ele escuta, ele fala muito, mas ele não escuta sobre ele. O que o médico faz? Ah, tá bom, então você tem isso e você vai tomar isso. E o que o paciente quer ouvir? Ele quer ouvir o seguinte, olha, você tem uma dor no joelho e você tem que lembrar que o joelho é uma estrutura biomecânica, ele tem 7 eixos de movimento, ele tem estabilizadores dinâmicos e estáticos. E o que está acontecendo com você é um processo assim, assim, assim. A gente está pegando você nesta fase. Qual é o risco de você não tratar? É esta. Qual é o risco de você tratar e ter um efeito colateral? É este. Eu estou aqui para te ajudar. O que você prefere fazer? O médico ele é um auxílio diagnóstico também, porque quem trabalha com o que a gente chama de medicina baseada em evidências não faz nada à revelia do paciente, Sérgio. O que a gente faz com medicina baseada em evidências, a gente tem 2 compromissos. Primeiro é você trabalhar com o que são as evidências vigentes. Não adianta eu... Ah, não, porque em 1912 eu li um trabalho sobre jejum e você vai fazer jejum para tratar o seu diabetes. Entendi. Jamais. Você vai trabalhar com aquilo que a evidência que está né? no lugar. Claro. Segunda coisa, aquilo que você trabalha vai ser alvo da sua experiência profissional. Ou seja, a experiência do médico está dentro do rol de coisas que ele vai fazer. E terceiro, que não é nenhum compromisso, é uma obrigação. Você vai respeitar a vontade do seu paciente. Às vezes você quer... Né, a gente fica ansioso porque, por mais que a gente não tenha uma bola de cristal e possa falar para o nosso paciente o que vai acontecer se algo, né, não sair do jeito ideal, até porque não tem ideal, né, Sérgio?